Oi, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar a preposição, mais uma classe de palavras da língua portuguesa. A função da preposição é muito importante na construção de frases, textos e orações, porque ela tem o papel de estabelecer uma relação de sentido ligando outras palavras. Pense você que as palavras embaralhadas elas não fariam muito sentido se não houvesse um elo, se não houvesse um mecanismo de união dessas palavras dentro de um contexto. Por isso que a gente diz que a preposição é uma classe que faz parte do grupo dos conectivos. Ou seja, ela permite que as palavras sejam conectadas, relacionadas, e essa conexão vai ser fundamental para a transmissão da mensagem. A gente fala que a preposição é uma classe desprovida de independência, porque ela sempre está presente no texto relacionada a outras palavras. Você não vai encontrar uma frase somente com preposições, já que o papel dela é exatamente estabelecer essa conexão. A preposição tem uma particularidade, porque ela liga, na maior parte das vezes, palavras. E essas preposições são divididas em alguns grupos. Você utiliza a preposição o tempo inteiro, pode nem saber que é esse o nome, mas a partir de agora você vai conseguir escrever com mais propriedade. Quer ver um exemplo bem prático? Quando a gente cria a frase entre mim e você há uma relação de afeto. Você pode ter pensado, entre mim e você, não seria entre eu e você? Não. A gramática prevê que neste encontro de pronomes eu não utilize o pronome eu, que é um pronome pessoal do caso reto, geralmente utilizado com função de sujeito. Nesse caso eu prefiro usar um pronome oblíquo, por isso que o correto nessa expressão é entre mim e você. Há uma preposição aí estabelecendo a relação entre esses pronomes, que é a preposição entre. Então pensa sempre, preposição, ligação, conexão, relação entre as palavras. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O grupo das preposições é dividido em duas categorias. Existem as preposições essenciais, ou seja, são palavras que sempre funcionam como preposição. Você vai encontrar exemplos, você vai encontrar a presença dessas palavrinhas nos textos e essas palavrinhas sempre vão funcionar como preposição. Preposições clássicas na língua portuguesa são a, ante, após, até, com. Vou chamar a atenção para essa preposição com, porque ela pode ter mais de uma relação de sentido para ser estabelecida dentro de uma frase. Eu posso dizer, por exemplo, que eu saí com o meu amigo. Nesse caso, a preposição com tem a função de estabelecer uma relação de sentido de companhia. Mas eu posso também utilizar o com para mostrar um instrumento, como, por exemplo, quando eu digo a frase fiz esse trabalho com o meu coração. É uma construção metafórica, mas que mostra que o instrumento utilizado nesse caso foi o coração. O com ele é tão complexo e tão presente na língua que ele pode funcionar também estabelecendo uma relação de modo junto com outras palavras. Quando eu digo, por exemplo, que eu trabalho com amor, ou seja, é o modo como eu trabalho, o modo como eu me coloco diante dessa ação. Então fica atento com a preposição com, porque ela pode desempenhar diferentes funções, diferentes relações de sentido dentro de uma frase. Nós temos outras preposições essenciais, como desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. São preposições muito úteis e que a gente tem que estabelecer sempre uma distinção entre elas, para não haver aquela confusão, né? Como, por exemplo, a ideia de sob, que é uma ideia de estar abaixo, e o sobre, que é uma ideia de estar acima. A gente tem que tomar mais cuidado, porque às vezes é uma letrinha ou outra que vai fazer toda a diferença no contexto. Existem também as chamadas preposições acidentais, que são palavras que funcionam como preposição, mas que em outro contexto da língua podem vir a funcionar dentro de outra classe gramatical, tal como uma conjunção. A conjunção já é uma outra palavrinha, um pouco parecida com a preposição, mas que tem a função de ligar basicamente orações. Você vai encontrar mais informações sobre isso na aula de conjunções. Então, algumas preposições acidentais na língua portuguesa nós temos o afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, segundo, visto. São palavras que podem funcionar ora como preposição, ora como outra classe gramatical. Quando a gente começa a analisar textos, quando a gente começa a analisar contextos, a gente percebe que algumas palavras vão depender da preposição. A gente vai falar, alguns gramáticos falam de uma certa forma de uma servidão gramatical, ou seja, algumas palavras precisam necessariamente da preposição. Quer ver um exemplo? O caso dos verbos transitivos e indiretos. Eles precisam sempre de uma preposição para ligar o verbo ao complemento. Quando a gente faz uma frase do tipo, nós gostamos do inverno,
O verbo gostar precisa de uma preposição para ser relacionado ao seu complemento. Nesse caso, a gente chama esse complemento de preposição e é a presença dessa preposição servindo nessa forma, nesse contexto, gramaticalmente como um elo de ligação que torna este complemento um objeto indireto. Então pense sempre no papel da preposição indispensável em determinados contextos, em vários contextos. Por isso que a gente diz que a preposição faz parte desse grupo tão fundamental de conectivos. Ninguém escreve sem conectar. Se você não propor essa conexão, seu texto vai ficar cheio de vírgulas desnecessárias, pontos mal colocados ou palavras que não se conectam. E você vai prejudicar um elemento chave da construção textual que a gente chama de coesão, que é exatamente essa capacidade de relacionar as partes do seu texto por meio de mecanismos linguísticos. A preposição está presente em vários exemplos, em vários contextos, e a gente vai ver alguns a partir de agora para tentar reconhecer as relações de sentido. Vamos ver um primeiro exemplo? A escola foi organizada para a festa. Perceba, esta é uma oração que tem vários elementos. Quando a gente faz a análise de uma oração, a gente reconhece sujeito, reconhece predicado, mas hoje a gente vai se dedicar a reconhecer basicamente a preposição. Perceba. A escola foi organizada para a festa. Essa palavrinha aqui, ela está funcionando no sentido de estabelecer uma relação de finalidade, ou seja, para que a escola foi organizada? Por conta de uma festa. Então a gente diz que esse para estabelece uma relação de sentido, também chamada de relação semântica, de finalidade. Guarda essas palavras porque é importante que você memorize a relação de sentido que a preposição estabelece, porque nem sempre na hora de responder a uma questão, de colocar dentro de um texto, você vai ter que simplesmente identificar a preposição. Você vai ter que reconhecer a função daquela preposição dentro do contexto. Que sentido ela estabelece? Por que ela é importante ali? Então, lembra disso. Quando nós temos construções como essa, organizada para a festa, a gente percebe a relação entre as palavras, a gente chama a atenção para dois termos que se usam para falarmos sobre a preposição. A gente fala que existe um termo antecedente e um termo consequente, ou também um termo subordinante, que é o antecedente, e um termo subordinado, que é o consequente. Ou seja, é o termo que vem antes e o termo que vem depois. Algumas expressões vão ser transformadas até do ponto de vista gramatical por conta dessa relação. Vamos ver um exemplo? Quando eu tenho a expressão um homem de fé. Nesse caso, eu tenho uma preposição de relacionando a palavra homem com a palavra fé. A presença desse de nessa construção de fé criou o que a gente chama de uma locução adjetiva, ou seja, eu estou caracterizando a palavra homem. Nesse caso, quando eu tenho a relação entre a preposição e um substantivo, essa expressão modificou o sentido da palavra fé. Houve um caso de mudança de classe gramatical. Quem estabeleceu essa mudança foi, de fato, a presença da preposição. Falando em locução, é importante você saber que existem palavrinhas também que serão conectadas e vão funcionar como o que a gente chama de locução prepositiva, que são palavras que funcionam como preposição. Um exemplo de locução prepositiva é a locução por causa de, quando você quer falar a razão de algo, a causa de algo. Perceba que são três palavras funcionando como preposição, por causa de. Então, quando isso acontece, a gente chama isso de locução prepositiva. Guarda essa informação. Vamos ver outro exemplo. Vou à igreja aos domingos. Vou à igreja aos domingos. Aqui acontece uma fusão, um encontro de dois As que a gente chama na língua portuguesa de crase. Nós temos a preposição necessária por conta do verbo ir. Eu vou à igreja. Igreja é um substantivo feminino. Esse encontro, para eu não repetir as duas letras A nesse contexto, eu uso a sinalização com acento grave. Então eu coloco esse acento e a construção fica assim. Vou à igreja. Alguns leem vou à igreja para sinalizar que há dois As. Aos domingos. Vou à igreja aos domingos. Aqui eu já tenho uma indicação de onde eu vou, de lugar. Tenho uma indicação de tempo também, quando eu vou à igreja aos domingos. E eu tenho o que a gente chama também de combinação. O que é isso? É quando a preposição se liga a uma outra palavra, nesse caso um artigo. Aos domingos. A combinação acontece quando essas palavrinhas se unem e ninguém perde nenhuma letra. Pode acontecer também o que a gente chama de contração. Quando se une, por exemplo, a preposição de e o pronome ele, aí forma-se o dele. Nesse caso, houve uma contração, as palavras se fundiram. Nesse mesmo exemplo, a gente continua com o padre sempre vem
de Manaus. Olha o de aqui estabelecendo uma relação de origem, né? De onde ele vem. Então é importante a gente analisar a colocação da preposição dentro desses contextos. Coloquei vários em um mesmo exemplo para você perceber que é possível acontecer mais de um. A gente não vai sempre usar um ou outro, porque a preposição vai ser necessária em vários momentos para estabelecer essa ligação. Vamos ver um terceiro exemplo. O primeiro dia de aula foi vivido com emoção. Aqui eu chamo a atenção para o com. Nesse caso aqui, a preposição com estabelece uma relação de modo. Foi vivido com emoção, de forma emocionante, de modo emocionante. Então há uma construção aqui que me permite dizer que há uma relação de modo. A livraria fica a 3 quarteirões do ponto de ônibus. Aqui, chamando a atenção para a preposição a, nós temos uma relação de distância. Então, essa é a relação de sentido estabelecida. O debate começará em 10 minutos. Olha o em aqui funcionando para estabelecer uma conexão, uma relação de tempo. Então perceba, diferentes preposições podem estabelecer diferentes sentidos, como é o caso da preposição de, que também pode estabelecer uma relação de posse, mas aqui estabelecer uma relação de lugar. Então não dá para você decorar a função da preposição, você tem que analisar sintaticamente a oração e perceber dentro dessa oração, dentro desta frase, qual é a função da preposição. É uma função de companhia, é uma função de apresentar modo, origem, tempo, lugar, distância. Compreender as relações de sentido vai facilitar muito o seu processo de escrita e o seu processo de escolha. É claro que você não vai conseguir decorar todas, mas aos poucos você vai internalizando esse vocabulário e sabendo colocar cada uma delas dentro de um contexto. Lembrando que existem as essenciais, lembrando que existem as acidentais e que a função da preposição é estabelecer essa conexão, ok? Esse foi o tema da aula de hoje, preposição. Muito obrigado.